Olá, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais longo. Então, no Instagram talvez tenha um recorte, né? Mas eu vou deixar o material, a parte escrita, ou na minha bio, ou digitado na página do Instagram. Mas é só um disclaimer, tá? Hoje o tema é sobre TDAH. Mas, pessoal, não é um TDAH, né, do lado da psiquiatria, tá bom? Porque eu sou psicanalista, então é claro que para mim, né, importa sim o diagnóstico, importa saber o desconforto da pessoa, mas por premissa psicanalítica eu gosto de deixar bem claro, né, que eu não atendo o TDAH, o border, o bipolar, eu atendo pessoas, pessoas e suas singularidades. Então, hoje, esse tema, né, que eu estou trazendo aqui é para atender a alguns pedidos, mais de uma pessoa me pediu para falar algo sobre TDAH, mas o que me chamou a atenção foi que o pedido dessas pessoas não foi sobre me falar mais sobre TDAH, não é isso. É sobre o desconforto, né? Como que eu faço para o outro que convive comigo entender a minha questão? Né? Então aí tem um sofrimento. Né? Então, pessoal, né, essa minha fala aqui ela não vai servir como uma bula para consertar você, mas é mais um tradutor, né, de linguagem para que as pessoas ao seu redor entendam como o seu cérebro processa o mundo sem precisar, né, ou precisar recorrer à culpa ou à cobrança estéril. Entendeu? Então, assim, então minha abordagem ela vai ser direcionada mais como que a gente convive, porque eu gosto de dizer, olha, né, entendo o diagnóstico, entendo as características, né, que estão descritas no DSM-5, mas ali só não diz como que nós fazemos para lidar nisso no cotidiano. Medicação ajuda? Sim. Né? Se você teve um laudo, se tem um psiquiatra acompanhando e foi prescrito medicação, quase sempre a medicação para o TDAH é necessária, quase sempre. Não vou entrar com o mérito de medicação ou não, porque, de novo, não sou psiquiatra, eu sou psicanalista. Então aqui é mais para atender essa questão de comportamento, tá bom? Também não entendo como algo na categoria de coach, com todo respeito a essa categoria, porque a minha pegada é psicanalítica, então não tem muito a ver com coach. Mas é para mais ajudar as pessoas a viverem melhor suas relações, independentemente de qual seja o seu rótulo, tá bom? Então, eu vou ler um pouco, né? Até inclusive, pessoal, eu sugiro a leitura do livro, não é um livro que eu gosto muito, da doutora Ana Beatriz Barbosa, acho que todos nós conhecemos, chamado Mentes Inquietas. Né? Lá vocês vão ter bastante desse conteúdo de uma forma bastante suave, precisa, assim como é a fala da doutora Ana Beatriz. Então vamos lá. Então assim, né, hoje, como se fosse não vou chamar de guia prático, mas é mais uma bússola, um guia de navegação para quem está nessa categoria. Então, antes, pessoal, né, de agir, né, vamos falar assim, né, vamos, primeiro ponto, entender o funcionamento mental dessa questão do TDAH. Então, antes de agir, é preciso compreender que o comportamento da pessoa com TDAH deriva de uma instabilidade neuroquímica, principalmente da dopamina e da noradrenalina, e de uma dificuldade nas funções executivas e no controle de impulsos. Por isso nós dissemos, né? O TDAH tem vamos falar assim, né? Dois alertas que a gente se pega, TDAH é impulsividade, né, e desatenção. Então, vamos segurar um pouquinho essa maneira de ver e vamos considerar que no dia a dia do TDAH não é má fé, preguiça ou desamor, esquecimentos de datas, de perdas, de objetos, lapsos de atenção durante conversas, não são atos intencionais de descaso. A cegueira temporal e a distração. A mente TDAH, ela vive entre a hiperfixação, que é um foco total no que desperta paixão e interesse, que é o que interessa mesmo, e o desvio fácil da atenção, quando a tarefa é rotineira obrigatória.
Então, ou seja, é interessante isso aqui, mas é um funcionamento humano, não é? De repente eu tenho coisas importantes para fazer ou coisas que vai me dar muito trabalho e eu perco o interesse, aí de repente meu desejo pula para outro lugar. Aí vem alguma complicação, algo que eu não queira resolver, porque eu tenho que ter o controle de insistir na atividade prazerosa, mas o TDAH ele tem essa rapidez de mudar de uma coisa para outra, né? Então essa é a cegueira temporal e a distração que tem que ser combatida, né? O cérebro TDAH ele é ruidoso. A pessoa vive em constante aceleração mental e busca por estímulos para fugir do tédio. Então imagina, né, essa questão do cérebro ruidoso, alguém cobrando demais, os prazos batendo, olha o desgaste. O que o cérebro faz? Ele busca algo que silencie. Que tal um videogame? Que tal uma distração na internet? É uma fuga, né? Um mecanismo de defesa para acalmar esse ruído todo. Aí que a medicação ajuda. Então vamos lá. Quais são as recomendações que eu posso pensar, né, o que está aí disposto para quem convive com o TDAH e para quem convive com uma pessoa com TDAH? Então, ou seja, né, a primeira coisa, né, que eu posso pensar é: não se culpe e não tente ser o resgatador. Né? Essas orientações para quem né, compartilha a vida com portador de TDAH, tá bom, pessoal? Então, ó, tem aqui, né? Não gosto de falar assim, a primeira regra, eu odeio isso, mas, de novo, né, é a pedidos aqui, é para dar como se fosse uma bússola para auxiliar na navegação. Pelo amor de Deus, não é siga 10 passos que vai dar certo, tá bom? Somos seres únicos, a nossa singularidade, somos universos único, nem todo remédio é igual para todo mundo e nem toda regra se aplica para todo mundo, mas vamos lá. Então, voltando, não se culpe e não tente ser o resgatador. O que é isso? Né? Olha, a recomendação é que devemos evitar de assumir o papel de salvador ou acreditar que o transtorno do outro é sua responsabilidade. Então, né, evite pensamentos como: se eu fosse você, não, se eu fosse mais tolerante, ou eu preciso resolver tudo por ele. Não sejamos o resgatador de quem tem o TDAH. Né? A atitude correta, então, seria, né, olha, você pode apoiar o tratamento e incentivar a organização, mas o transtorno não desaparecerá por mágica e a responsabilidade de mudar continua sendo da própria pessoa. Então vamos lá. Um outro ponto bacaninha é: cuidado com o papel de zelador. Evite a parentalização. O que é isso? Vamos lá. O que evitar? Virar pai ou mãe do parceiro. Não fique recolhendo roupas, papéis do chão, procurando chaves, pagando todas as contas sozinho ou sozinha, ou enviando cartões de aniversário para os parentes dele ou dela. Né? Por quê? Porque faz mal. Administrar a vida do outro gera uma sensação de escravidão e alimenta o ressentimento e tira o TDAH a oportunidade de aprender com a consequência do cotidiano. A atitude certa? Então vamos lá, né? Defina responsabilidades claras, baseadas em consequências diretas. Por exemplo, né? A pessoa TDAH administra a conta de luz para entender a relevância de não cortar o serviço. Ela tem que receber a responsabilidade. Né? Então, muito cuidado para não fazer o papel de pai ou de mãe de quem você convive que tem TDAH. Um outro ponto bem bacana é: coloque-se em primeiro lugar. Sim, você que cuida ou convive, né, com alguém que tem TDAH, coloque-se em primeiro lugar, sem culpas. O que é isso? Né? O que é para evitar aqui? Absorver o egocentrismo ou o hiperfoco do TDAH como uma rejeição pessoal. Pois é, muitas vezes o TDAH está tão imerso em seus próprios pensamentos que parece ignorar o mundo ao redor. Qualquer atitude correta é priorize né, seus próprios projetos, sua vida profissional e seus momentos de lazer. Cuidar de si mesmo de forma independente é saudável para ambas as partes. Não viva a vida do outro, entre outras palavras.
Tolerância zero para abusos verbais ou emocionais. Temos que falar sobre isso? Temos sim, pessoal. Né? O que evitar aqui? Aceitar desrespeito, agressividade verbal ou explosões sobre a justificativa do impulso do TDAH. A gente tem que dar as puxadas de orelha aqui. Né? A atitude certa seria, né, o TDAH ele justifica a dificuldade de filtragem, mas não justifica a falta de limites. A pessoa adulta precisa aprender a manejar a frustração, a raiva, buscando ajuda profissional, se não mantiver autocontrole, buscar uma terapia. Não é só a medicação, pessoal. A terapia também vai ajudar a controlar e observar esse comportamento. Um outro ponto relevante é valorize as pequenas vitórias e pratique o humor. Parece bobagem, mas não é. O que evitar aqui? Deixar que o desgaste do dia a dia cubra os lados positivos e afetuosos do parceiro. Muita atenção, não é, no convívio com alguém com TDAH. São pessoas boas, tá? Não estão falando aqui para desanimar se você convive com alguém com TDAH. São pessoas maravilhosas como qualquer outra pessoa de qualquer outro grupo, né, com questões psíquicas. Né? Mas nós temos que, assim como tudo na vida, aprender a conhecer para poder lidar melhor. Né? Então, o que deve ser evitado? Né? Deixar que o desgaste do dia a dia cubra, já falei isso aqui, cubra os lados positivos e afetuosos do parceiro. Não é? Qual que é a atitude certa, então, pessoal? Reafirme as qualidades e celebre pequenas conquistas de organização, principalmente organização. Diante das gafes decorrentes da concentração equivocada, por exemplo, né? Dar um presente fora de época ou desajeitado, tentar rir da situação e reconhecer a boa intenção em vez de magoar, né? Quando esquece e chega atrasado ou faz algum comentário descabido, né? Use o humor para controlar isso, tá bom? A pessoa com TDAH sofre muito quando se sente rejeitado ou ridicularizado. Isso pesa muito. Né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre estratégias práticas de comunicação e rotina no dia a dia. Vamos lá. Claro, né, vamos chamar aqui a comunicação assertiva, positiva, ou até mesmo, né, o tema que eu gosto de abordar é a comunicação não violenta, passa a ser muito importante para todo tipo de relacionamento. Né? Mas com o TDAH isso faz mais importante ainda. Vamos lá. Que seria uma comunicação assertiva e positiva? Dê instruções em formato de ordem positiva. Em vez de focar no erro, como por exemplo, né, não deixe a porta aberta, ou não corra pela casa, não esquece de pagar a conta, não esquece de levar o cachorro no vet. Diga exatamente o que deve ser feito. Por exemplo, né, por favor, feche a porta ao passar, seque os pés no pano antes de entrar. Daqui a 15 minutos você tem que buscar o cachorro no vet, entendeu? Não adianta focar no erro, porque como eu já disse anteriormente, focar no erro frustra muito mais o TDAH. Então, ou seja, seja preciso, ao invés de reclamar, diga o que você deseja do TDAH. Por isso que se busca a criança na escola. E não, caramba, você vai esquecer, olha, não esquece de buscar. É muito diferente do que lembrar a pessoa, olha, hoje é seu dia de buscar. E quando estiver próximo, né, uma hora antes, dá um toque e fala, olha, lembra de buscar a criança? Já ajuda. Contato visual. Fale olhando nos olhos. Essa simples âncora ajuda a resgatar a atenção da pessoa TDAH do seu fluxo interno de pensamentos. Puxa o olhar do outro, faça com que o outro, né, tire o foco do que esteja fazendo e preste atenção no que você está dizendo. Então o contato visual ajuda aqui, tá bom? Como âncora. Um cheque de compreensão, um cheque mesmo de compreensão. Instruções longas e com múltiplas etapas se perdem. Né? Simplifique o vocabulário com o TDAH. Fracione as tarefas e confirme se a mensagem foi processada sem soar acusatório. Entendeu? Validação, reforço, alertas. O que mais podemos pensar, pessoal? Uma estruturação externa e âncoras visuais, como eu já falei aqui, né? O TDAH ele precisa de estrutura. Estrutura. Que diabo é isso? Vamos lá. Como a organização interna falha, né, ajude a criar estruturas externas simples na casa ou no escritório, no ambiente que você convive com esse TDAH. Né? Como, por exemplo, né, use quadros de avisos e lembretes visíveis na parede ou na geladeira, né?
ou ali na pia onde lava a louça. Uma caixa ou gancho único na entrada da casa, exclusivo para chaves. Eu gosto de falar isso, pessoal. A hora que você entra em casa, né, se tem um aparador ou algum móvel, coloca ali uma caixinha, uma coisa onde ali você coloca tudo quando você chega em casa, né? A chave, a carteira, que bom seria também o celular, entendeu? Ou algum papel, qualquer coisa que você não saia distribuindo pela casa, né? Para que isso? Para evitar a loucura e ficar, onde guardei a chave? Onde deixei o celular? Onde deixei aquela receita? Tudo numa caixa ajuda, né? Uma caixa ou gancho único na entrada, né? Para você guardar a chave, celular, remédios, né? Fica muito mais fácil da mente saber, olha, deve estar ali, né? Mecanismo de recompensa e elogio imediato. O cérebro, o TDAH, ele responde mal a cobranças e punições longas. Mas responde com excelência ao incentivo e ao elogio sincero e imediato. É a maneira como a gente se comunica. Que mais, pessoal, né, para ajudar a lidar com nossos queridos TDAHs? Vamos lá, eu penso assim, né, agora com um pouco mais voltado para os relacionamentos. Se você está orientando alguém em casa, ou se você está... Orientando ficou ruim, né, essa palavra. Se você convive, né, em casa com o teu cônjuge, né, é bom compartilhar, né, todo o conhecimento para a autoconscientização. Então, o que é isso, né? Não use o TDAH como desculpa. Assuma o compromisso com o tratamento médico, terapêutico e comportamental. Dá para se virar sozinho sem o TDAH? Olha, muita gente, né, sempre se virou, mas a que preço? Né? Então, ou seja, pode ser mais suave. Então, ou seja, né, é sim um processo que envolve fármacos, remédios, né, consultas com um psiquiatra, sim, processo terapêutico e, pessoal, a parte mais difícil, e não é o remédio, a parte mais difícil é corrigir o comportamental. Sim, porque a gente corre o risco de falar assim, né, putz, é que eu sou hashtag TDAH. Ah, não, foi o meu TDAH. Não, né, pessoal? Não é uma entidade que te acompanha, né? Não é uma entidade obsessiva que acompanha esse TDAH. Né? É uma função psíquica, é uma maneira como esse cérebro trabalha e como o comportamento, né, recebe essa descarga. Delegue a gestão financeira se necessário. Né? Se você não consegue controlar, né, a tua conta, os cartões, os boletos, tenha a humildade, né, de permitir que o parceiro mais organizado lidere as finanças, até que você desenvolva essa habilidade. E serve para tudo. Né? Ao invés de estar insistindo numa ação que você não, que o TDAH, né, não tenha tanta assim, competência e pode gerar prejuízo, sim, será que o outro não pode assumir esse compromisso sem acusar o outro da incompetência, né, porque não é sobre incompetência, tá bom? Mas é cada um usando o seu melhor talento. Crie pequenos rituais afetivos. Ligue durante o dia, anote compromissos do casal na agenda, mantenha pequenos hábitos que tragam a segurança, né, do cônjuge ou do quem você convive. Respire antes do jogo de sedução e briga. Por isso que eu respirei. Né? Reconheça que a sua busca por discussões ou por novos estímulos muitas vezes é apenas uma necessidade bioquímica de agitação mental. Pense antes de agir. Né? Então, ou seja, né, esses toques que eu dei aqui é para a pessoa que tem TDAH aplicar no seu relacionamento para fugir daquele risco, né, de repente achar que tudo é por conta do TDAH. Não. Nós temos que nos implicar em tudo aquilo que causa desconforto a nós e ao outro. Aí sim a gente mexe no comportamento. Tá bom? Então assim, né, se fosse para fazer agora um resuminho, né, então vamos lidar nessas relações, né, com o TDAH com sinceridade, expondo as dificuldades sem medo de rejeição, dando autonomia, não ser pai nem mãe do parceiro, do cônjuge. Né? Cada um cuida de suas atribuições,
tá bom? Sem acusações, sem culpa, sem medo. Deixar que alarmes, usar ferramentas mesmo, deixar que alarmes, agendas e caixas organizadoras cobrem a rotina pesada, aquela que escapa, né? E empatia mesmo, né? No sentido de separar a intenção do afeto da fala executiva do cérebro. Muitas vezes o TDAH não faz porque não quer, é uma fala executiva. Então é preciso aprender a lidar com isso? Sim, pessoal, é preciso, né? Por que isso, né? Porque se nós buscamos por uma relação boa, né, independente do rótulo, independente do seu diagnóstico, né, procure ter uma vida, que eu gosto de falar assim, né, trazendo a fala do Winnicott, acho que é dele mesmo, espero que não tenha me enganado, a gente buscar uma vida suficientemente boa nas relações, certo? Então, assim, pessoal, essa é a minha contribuição, espero que tenha ajudado, né? E se precisarem de mais comentários, são bem-vindos. Se precisar de mais assuntos, algo que não ficou muito claro aqui, me deixe saber, tá bom? Acesse meu direct, me manda mensagem, estou à disposição. Muito obrigado, até mais.